Olá, bem-vindos. O meu nome é Bernardo Amaral e eu sou o Senior Trading Assistant da Giro. E hoje estou aqui juntamente com o André e hoje vamos analisar o que são ETFs ativos. Independentemente do teu nível de literacia financeira, acredito que hoje vais aprender alguma coisa. Portanto, como já disse, a nossa apresentação de hoje vai ser sobre ETFs ativos, vantagens, riscos e casos práticos. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma pequena sondagem para perceber então o vosso nível de literacia financeira com este produto. E a questão é, quão familiarizado estás com ETFs ativos? E as respostas são as seguintes. Resposta número 1, bastante habituado, eu já invisto neste produto. Resposta número 2, algo habituado, eu sei o básico. Resposta número 3, já ouvi falar deles, mas não tenho certeza como funciona. E resposta número 4, nunca ouvi falar deste produto. Vou então esperar um bocado que vocês respondam então a este questionário e relembro que podem sempre colocar as vossas perguntas aí em baixo. Nós, no final deste webinar, iremos fazer uma pequena parte de perguntas e respostas. Estou aqui a analisar então o que vocês colocaram. Muito bem. Perfeito. Vejo então que a maior parte de vocês já ouviu falar deste produto, mas querem, portanto, ter mais informação como funciona. Perfeito. Gostaria então de dar as boas-vindas ao André Teu Mundo. Olá, muito boa tarde. Perfeito. Portanto, é um prazer ter-te aqui novamente e quero então fazer uma pequena disclaimer neste caso, que vamos passar a ouvir agora. Isto não constitui um conselho de investimento, uma recomendação de investimento ou um convite para comprar, vender ou subscrever instrumentos financeiros. A informação foi preparada apenas para fins educativos. Nada do que está contido nestes webinars pode ser utilizado ou copiado sem o consentimento prévio da Fotex de Giro Bank Dutch Brand. As opiniões e previsões não são vinculativas e podem ser alteradas em qualquer altura. Investir envolve riscos. O investidor pode perder mais do que o seu investimento inicial. O desempenho passado, as simulações ou as previsões não constituem um indicador fiável do desempenho futuro. Perfeito. Vamos então fazer mais uma pequena apresentação. Do meu lado, o meu nome é Bernardo Amaral, como disse anteriormente, sou o Senior Executivo da Giro e, como tal, eu tenho por volta de 3 anos de experiência neste momento na Giro e também já passei, portanto, pelo Banco Nacional de Paris e também já estive em consultoria internacional. O meu colega hoje, André Teu Mundo da BlackRock, mais uma vez, bem-vindo. Ele tem por volta de 20 anos de experiência nesta área e é o diretor da BlackRock Ibéria e BlackRock Portugal. Mais uma coisa que gostarias de adicionar, André? Não, é exatamente isso, Bernardo, acho que apresentaste perfeitamente. Estou há 20 anos a trabalhar em mercados financeiros, há 15 anos na BlackRock. Apenas para clarificar, a plataforma de ETFs da BlackRock se chama iShares e é disso que vamos falar hoje, portanto, muito entusiasmado pelos próximos 50 minutos, parece-me. Ótimo, ótimo. Então, vamos então começar com a nossa apresentação. Eu gostaria então que toda a gente começasse pelo mesmo pé, ou seja, o que é que são ETFs ativos? Muito bem, damos então aqui a introdução ao tema, o que é isto dos ETFs ativos. Estávamos habituados a ouvir falar de ETFs, de fundos de investimento e agora vem uma combinação que são ETFs ativos. Antes disso, queria dar um passo atrás, relembrando o que são os ETFs. ETFs são fundos, é um veículo que tem como objetivo seguir um índice de referência, um benchmark, seja ele de ações, seja ele de obrigações ou de commodities, e que é transacionado em bolsa. Transação diária, em várias bolsas, em alguns casos, e eu posso comprar numa hora e vender noutra hora. Portanto, é uma liquidez diária. Tem várias características, como a transparência e a simplicidade da operação, e, portanto, um ETF tradicional é uma combinação entre ativos em direto, ou seja, ações ou obrigações que se transacionam em bolsa e eu posso comprar, combinando com os benefícios de um fundo tradicional, diversificado, em geografias, em setores e por aí fora. Isto é um ETF. Agora vamos falar de ETFs ativos, que não é mais do que também uma combinação entre ETFs tradicionais e um fundo de investimento. Ou seja, tem as mesmas características, a mesma estrutura de construção de um ETF, mas junta também a componente profissionalizada de gestores e de research e de equipas de gestão que suportam as decisões de investimento. Ou seja, o objetivo no ETF ativo não é ter a mesma rentabilidade do que o índice de referência ou do benchmark que segue, mas sim superar muitas vezes essa métrica, esse benchmark e esse índice. Portanto, o objetivo é ligeiramente diferente, mas o envelope, digamos assim, é igual a um ETF tradicional.
Ok, perfeito. Portanto, acho que todos nós percebemos então neste momento as bases do que é um ETF ativo e eu, se calhar, começo por te perguntar então quais é que são as vantagens de investir nestes ETFs ativos, considerando que temos toda uma manopla de produtos disponíveis. Porquê estes ETFs ativos? Quais é que são as vantagens que eles têm? É verdade que há uma panóplia enorme. Cada vez há mais instrumentos. Há milhares de fundos de investimentos ou de fundos ativos. Em termos de ETFs, no mundo há mais de 15 mil ETFs a serem transacionados todos os dias também. E agora temos estes ETFs ativos. Vantagens do ETF ativo, eu diria que é uma combinação entre as vantagens do ETF tradicional, e há bocado falei de alguma, transparência, ou seja, eu todos os dias posso consultar na página da iShares qual a composição total da carteira naquele dia específico. Simplicidade de entender o que faz o ETF, portanto o ETF basicamente segue um benchmark, no caso dos ETFs ativos tentam superar esse benchmark, portanto é fácil de perceber, fácil de transacionar, com um clique na vossa plataforma de eleição. E depois também tem várias características que unem ou vantagens desta gestão mais profissionalizada, que, ou seja, são ter os melhores gestores do mundo que tipicamente estavam presentes em fundos tradicionais e agora podemos ter também o acesso a esses gestores e a essas equipas de gestão através deste envelope dos ETFs. Eu diria que estas são as principais vantagens. Há mais, como é potencialmente um custo muito mais eficiente em termos de preço e de comissão que os ETFs tipicamente têm em relação aos fundos tradicionais, e os ETFs ativos não são exceção. Também são muito mais eficientes em custo do que os fundos tradicionais e, portanto, eu acho que também tem esse atrativo do custo ser eficiente. Ok, perfeito. Vamos então falar um bocado aqui então dos riscos aqui do produto. Muito bem, riscos, e ainda bem que perguntas, Bernardo, porque qualquer produto tem riscos e eu acho que, como estamos aqui a falar de literacia financeira e conceitos financeiros, tenho a certeza que muitas pessoas disseram que já sabiam o que era um produto. Há bocado na tua primeira pergunta, algumas disseram que ainda não conheciam e, portanto, eu acho que é importante enumerar os riscos dos ETFs ativos. O primeiro, e eu acho que é fácil de perceber, que é o risco do gestor. Se eu estou a dizer que uma das vantagens deste tipo de produtos é esta discricionariedade, este dar o poder a um gestor de comprar mais uma companhia ou não comprar uma empresa que esteja cotada ou que não esteja presente no índice em diferentes proporções, com o objetivo de superar o índice de referência, existe o risco ou o reverso da medalha, que é o gestor não conseguir bater o índice de referência que se propôs a bater. E, portanto, isto é um potencial risco, obviamente, quando entramos em ETFs ativos, e era um risco que não existia quando investíamos em ETFs tradicionais, ETFs indexados. Porque esses ETFs indexados, eu garanto que vão ter o mesmo comportamento do que o índice. Em ETFs ativos, o objetivo é superar o índice, mas às vezes o gestor pode não ter um bom momento ou uma boa performance em algum momento em concreto. O segundo, diria que risco ou característica, é uma característica, mas pode ser um risco, é o desvio da estratégia. Se eu estou a dar liberdade ao gestor para fazer o que ele quiser dentro daquele mandato que tem, imaginemos que é um ETF ativo sobre o mercado acionista americano, eu, como investidor, estou à espera que tenha uma percentagem em tecnologia, uma percentagem em consumo, uma percentagem em serviços financeiros e por aí fora, mas o gestor pode desviar desta estratégia. Pode sobreponderar a tecnologia, porque acha que é um momento forte de tecnologia, ou pode subponderar setores como auto, ou retalho, ou consumo. E, portanto, nós temos de ter em consciência que, se damos o poder ao gestor, ele pode se desviar do índice de referência ou do benchmark que nós estamos a querer ganhar exposição. Há outros riscos, eu diria, que é mais no risco da liquidez ou da execução. Portanto, os ETFs ativos podem investir em ativos menos líquidos, em ativos mais de nicho. E, obviamente, que ativos menos líquidos, ou ações ou obrigações menos líquidas, podem tornar que a negociação do próprio ETF seja mais complicada. Porque se aquele ativo não tiver a liquidez desejada, o ETF pode perder a liquidez no mercado. E por isso eu digo sempre, no mundo dos ETFs, a dimensão e o tamanho conta e conta muito na decisão de investir no
no ETF. E depois há um risco operacional, que eu diria que é limitado, mas existe, que é as decisões são muito mais dinâmicas neste tipo de ETFs. A gestão é muito mais dinâmica neste tipo de ETFs. E, portanto, há um risco maior de problemas operacionais, como falhas técnicas, ou erros de dados, ou erros humanos, que podem afetar, obviamente, o desempenho e a confiança do investidor a investir neste tipo de produtos. E por isso, uma vez mais, chama a atenção, quando o investidor pensa em entrar neste tipo de instrumentos, ter confiança no fornecedor, na casa que realmente gera estes ativos, eu acho que é importantíssimo. E por isso eu aqui também estou a falar em nome da BlackRock, da iShares. Como sabemos, Bernardo, a iShares é a líder mundial em termos de ETFs à volta do mundo. Nós temos mais de 5 trilhões de dólares em ETFs no mundo, que representa uma cota de mercado no mundo à volta dos 28%. Portanto, eu acho que aqui estamos em boas mãos. Aqui estamos em boas mãos. Perfeito, perfeito. Tocaste aí num ponto interessante, a questão da BlackRock ou iShares. Qual é que é a diferença entre uma e outra? É a mesma coisa? Uma é uma marca independente, mas uma é 100% tida de outra. Portanto, é a mesma coisa. BlackRock é o nome da empresa, da gestora de ativos. E a BlackRock tem várias linhas de negócio. Tem um negócio da gestão ativa, de fundos tradicionais, e tem um negócio muito grande de ETFs. O negócio de ETFs decidimos chamar iShares para diferenciar do outro negócio dos fundos. Agora, a iShares é completamente tida, é um negócio dentro da BlackRock. Portanto, às vezes nós falamos destas duas empresas e parece que são duas coisas diferentes. Não. A iShares é parte da BlackRock, a iShares é parte de ETFs de indexação da BlackRock. Ok. Esta questão dos ETFs ativos é uma coisa ainda relativamente nova, certo? 2017 começaram a ser transacionados, correto? Sim, mais ou menos. Foi um bocadinho antes, até de 2017, mas antes disso era um negócio bastante residual. Mas aqui chama a atenção para este gráfico, eu acho que é importante. O crescimento global dos ETFs ativos tem sido espetacular nos últimos anos. Exponencial, eu diria. Apenas aqui um dado, em 2017, fazendo referência à data que tu apontaste, haviam no mundo 58 mil milhões de dólares neste tipo de instrumentos. Hoje em dia já quase que superam 1,5 bilhões em termos europeus, trilhões em termos americanos de dólares. Portanto, é um crescimento exponencial que nós vimos neste mercado e que prevemos que continue. Nós, até 2030, prevemos que este número triplique nos próximos 5 anos. Portanto, aqui já dá para ver um bocado a tendência de crescimento destes ETFs. E é mais. Eu estava a ver, antes de vir aqui, em 2020, por cada 10 euros que entravam na indústria global de ETFs, era em ETFs ativos e 9 eram em ETFs tradicionais. Hoje em dia, por cada 10 euros que entram na indústria global de ETFs, 3 já vai para ETFs ativos, 7 para ETFs tradicionais. Ou seja, os ETFs ativos estão a ganhar terreno cada vez maior. E isto é explicado não só por investidores de retalho, como pode ser o Bernardo ou eu, ou quem nos vê em casa, mas também investidores institucionais. Ou seja, grandes fundos de pensões, seguradoras, organismos públicos e, portanto, clientes muito habituados a transacionar de uma maneira profissional vários ativos há muito tempo e com muitíssima experiência, também eles optam por este tipo de veículos. Olhando agora, se me permites, Bernardo, para o mercado europeu, ou seja, estes ETFs ativos, que são UCITS, que cumprem com a regulamentação europeia de fundos de investimento, que são aqueles fundos que estão registados em Portugal, portanto, um investidor português, à partida, não poderia investir, um investidor de retalho, à partida não poderia investir num ETF ou num produto domiciliado nos Estados Unidos. Portanto, vamos agora focar um bocado no mercado europeu. O que vimos foi uma procura igualmente enorme. E aqui temos o dado de que em apenas 5 anos experimentámos um crescimento de quase 400%. E hoje em dia já temos ETFs UCITS, ou seja, domiciliados na Europa, ETFs ativos, no valor de quase 50 mil milhões de euros no ano passado. E, portanto, estão a crescer muitíssimo. Os ETFs ativos UCITS quase duplicaram a sua cota de mercado, passando de 1,3% em 2019, portanto, muito pouco em relação à indústria total, para 2,4% em 2024. Parece pouco, mas é quase o dobro.
E nós prevemos que esse crescimento só tem tendência a aumentar ao longo dos anos. Ok, interessante. Esta questão dos ETFs ativos faz-me lembrar também a questão dos fundos mútuos. Ou seja, o ETF ativo vem para acabar com os fundos mútuos ou ainda existe espaço para estes fundos mútuos aqui na carteira dos investidores? Bernardo, é uma excelente pergunta. E ainda bem que fizeste a pergunta antes sobre o que é BlackRock, o que é iShares, e quando eu disse que nós temos vários negócios, realmente há um negócio muito grande, que são fundos mútuos, fundos tradicionais, e o negócio dos ETFs. O que nós achamos, enquanto BlackRock, é que nós queremos dar várias alternativas aos investidores. Nós queremos que os investidores, de retalho ou institucionais, possam participar e possam ser beneficiados de estarem ou de investirem no mercado de capitais. Dito isto, temos os fundos tradicionais, portanto, geridos por um gestor e por uma equipa de gestão, que todos conhecem, é o veículo mais normal, diria eu. Temos ETFs para quem gosta desta exposição através de ETFs e garantir o seu asset allocation corretamente na sua carteira de investimentos. E depois temos os fundos, ou os ETFs, desculpem, os ETFs ativos. Nós achamos que faz sentido, da mesma maneira que faz sentido, construir uma carteira de investimento diversificada, e diversificada pode ser por classes de ativos, portanto, obrigações, ações, commodities e até liquidez, para fazer face a episódios esporádicos que possam surgir na minha vida. Mas achamos que também faz sentido diversificar por geografias, mercados emergentes, mercados desenvolvidos e por países, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, por aí fora. Achamos também que em termos de estruturas de acesso, faz sentido também diversificar. E o que nós vemos hoje em dia são investidores que foram muito investidores em ETFs, que agora têm também ETFs ativos e que também têm exposição através de fundos mútuos, dos fundos tradicionais. E, portanto, achamos que uma combinação pode fazer sentido porque cada um acrescenta valor a uma carteira de maneira diferente. E apenas por dar dois exemplos de duas vantagens que os fundos podem fazer que os ETFs ativos não podem. Uma delas é a restrição de fluxos, ou seja, pegando num exemplo português, imaginemos que existe um fundo de gestão ativa, um fundo mútuo, que tem como benchmark o PSI. E, portanto, é o objetivo de bater o PSI. Imaginemos que esse fundo tem tantos fluxos, tanta procura, que o gestor dá por ele e tem 10 mil milhões de euros para gerir só em empresas do PSI. Como podem imaginar, não existe tanta liquidez no mercado português para gerir, ativamente falando, esses 10 mil milhões de euros. E o gestor, nos fundos mútuos, tem a capacidade de limitar os fluxos. Tem a capacidade de dizer, eu acima de 500 milhões não consigo gerar alfa, não consigo gerar rentabilidade por cima do benchmark. E por isso vou limitar, vou cortar. Há vários mecanismos de fazer isto, mas um fundo realmente tem esta capacidade de fazer para proteger os investidores que já estão dentro do fundo. E no caso da BlackRock, tenho vários exemplos de fundos que decidiram fazer. Ou seja, de tanto é o êxito do gestor e da instituição e do fundo que decidem limitar para proteger os investidores existentes. Segunda característica que os fundos mútuos podem fazer que os ETFs ativos não podem, são em ativos ilíquidos. O que é que são ativos ilíquidos? São estratégias, são ativos que não estão cotados em bolsa. Um ETF, por definição, vai comprar empresas, ações, obrigações e por aí fora, que estejam cotadas em bolsa. Um fundo mútuo pode investir em empresas que não estão cotadas em bolsa. E, portanto, tem uma exposição, se calhar, mais profunda no mercado, porque a grande maioria das empresas não são cotadas. E, portanto, aqui estão dois exemplos de como os fundos mútuos podem aportar valor, podem gerar valor dentro de uma carteira, porque têm mecanismos diferentes dos ETFs. Ok, muito interessante. Então parece que os fundos mútuos ainda não vão a lado nenhum tão cedo. Mas já que estamos aqui nesta conversa dos fundos mútuos, consegues-me dizer quais é que são as desvantagens dos mesmos? As desvantagens? As desvantagens, exatamente, dos fundos mútuos. Os fundos mútuos, tipicamente, eu há bocado falei um bocado de custos dos fundos. Os fundos mútuos, tipicamente, têm um custo muito relativamente mais elevado do que um ETF. Okay. Porquê? Porque têm equipas gigantes
de gestores e de analistas, de research, têm que pagar muitas fontes de informação e têm uma gestão muito ativa. É normal um gestor ou uma equipa que gera um fundo trocar de ações com muitíssima regularidade. Adaptar-se às condicionantes de mercado, isso é muito mais ágil e eficaz na altura de fazer estes ajustes. E isso paga-se. E, portanto, os custos dos fundos, tipicamente, são mais elevados do que os custos dos ETFs. Além disso, há fundos que podem ter comissão de entrada, comissão de saída, comissão de performance, comissão de distribuição, coisa que nos ETFs não têm. Portanto, eu diria, não é muito, mas sim há uma diferença a ter em conta quando analisamos qual o instrumento que de facto se adequa à minha carteira, porque se eu achar que realmente um fundo é muito bom porque bate consistentemente o benchmark, vale a pena pagar um bocadinho mais ou não? Muitas vezes sim, algumas vezes não. E se eu acho que não vale a pena pagar para ter essa gestão tão ativa, porque são mercados muito equilibrados e muito ajustados, tem que ser para a opção de entrar com o ETF. Eu diria que esta é a principal diferença ou desvantagem dos fundos mudos. Ok, acho que então encerramos então esta questão de fundos mudos e vamos voltar então aos ETFs ativos. Quais é que são as principais perguntas que um possível investidor deve se perguntar para investir então num ETF ativo? Bernardo, eu acho que há várias perguntas. E hoje em dia cada vez há mais perguntas, há mais informação, há mais veículos. Portanto, há muitas coisas a considerar hoje em dia antes de escolher um ETF ativo. Bem, em primeiro lugar, é perceber que eu quero comprar um ETF ativo. Portanto, eu já passei essa pergunta. Eu tinha vários... No momento anterior eu tinha vários instrumentos, mas eu decidi comprar um ETF ativo. Pondo isto em consideração, o que é que eu tenho que olhar? Primeiro, adequar a estratégia e a transparência. Ou seja, o que é que eu quero dizer com adequar a estratégia? Eu, antes de comprar um ETF, ou quando estou a analisar um ETF ativo, eu tenho que perceber o que é que eu quero. Tenho que ir já com uma ideia do que é que eu quero comprar. Quer ações americanas, quer obrigações emergentes, quer um ETF ativo que me proteja de caídas potenciais, quer um ETF ativo que maximize rendas periódicas. Eu tenho que perceber isso. E tenho que perceber se esse ETF que eu estou a escolher cumpre exatamente com a estratégia que eu quero. Normalmente é fácil de perceber se cumpre ou não, porque há muita informação. Nas páginas dos fornecedores de ETFs tem lá informação, a ficha, o prospectos, e, portanto, tem lá, tendencialmente, todas as informações sobre o ETF. Mas é importante considerar que, como a oferta é tanta, há que ser transparente e temos que tentar perceber se, de facto, estou a comprar o ETF que replica a minha visão de mercado. Em segundo lugar, temos a construção de carteira. Ou seja, quais são as participações, como é que é construída a carteira? Há ETFs ativos que têm outros ETFs também tradicionais. Há ETFs ativos que têm participações financeiras, nomes individuais de ações ou nomes individuais de obrigações. Eu tenho que perceber como é que se constrói a carteira. Quem é o gestor? Como é que escolhe as empresas ou não? E isso liga-me ao terceiro ponto, que é o desempenho. Eu sei que no disclaimer inicial vinha que rentabilidades passadas não é um indicador fiável de rentabilidades futuras, nem garantia, obviamente que não, mas a história pode ajudar-nos a perceber qual é que foi o desempenho ou o comportamento de determinado gestor, de determinada equipa de gestão, em determinados ciclos de mercado. Eu consigo perceber, se calhar, que em momentos de caídas agressivas de mercado, estou aqui a pensar no Liberation Day, dia 9 de abril deste ano, ou no Covid, em março, abril de 2020. Se calhar ajuda-me a tentar perceber como é que o gestor ia reagir, ou reagiu em 2020 e em abril deste ano, a momentos mais pontuais de mercado em termos de caída. Isso ajuda-me a dar pistas de qual é o perfil do gestor. Ou se o fundo realmente fez aquilo que dizia que ia fazer. Protegeu-me nas caídas, caiu mais do que o mercado. Tudo isso eu acho que dá pistas. Eu acho que é fundamental analisar um bocadinho mais, quando nós temos já uma short list de quais os ETFs ativos que queremos, ver qual foi o comportamento. Depois eu acho que é a liquidez e a eficiência de negociação. Ou seja, como eu disse, eu acho que no mundo dos ETFs o tamanho importa muito, a escala importa muito. Eu há bocado disse, a BlackRock, a iShares é líder de mercado mundial em termos de ETFs. Não digo isto porque sejamos o líder de mercado, há outras casas muito grandes em que também acontece, mas de facto, quanto maior um ETF, tipicamente menor o custo, porque se pode diluir o custo por mais participados.
Tipicamente, quando maior é o ETF, mais liquidez de negociação há. Porque há mais pessoas a comprar e a vender ao mesmo tempo. E como sabemos, os ETFs são transacionados em bolsa e, portanto, há um mercado secundário a funcionar de uma maneira mais eficiente. Isto é importante quando nós analisamos. E depois mitigação de riscos, que é, eu quando invisto em algum fundo ou ETF ativo, eu quero saber com que casa é que me estou a casar. Quem é o fornecedor daquele ETF? É um fornecedor que acabou de ser lançado, que tem 5 anos de história? Qual é a participação do mercado? Qual é a cota de mercado? Onde é que ele é especialista ou não? É o maior do mercado? De facto, eu acho que isso é importante perceber, porque já agora, já que estou aqui a depositar as minhas poupanças de uma vida numa casa de gestor de investimentos, pelo menos que ela seja reconhecida, com boa reputação e que tenha dado provas de ter sido boa no passado, pelo menos. Ok, perfeito. Eu, entretanto, já recebi aqui algumas das vossas perguntas. Mais uma vez, se vocês quiserem, têm em baixo, podem colocar a vossa pergunta. Esta pergunta vem da Joana e ela pergunta se, portanto, na questão dos ETFs ativos, o gestor tem alguma liberdade para investir em alguma posição que não integra totalmente o ETF? Ou seja, o ETF tem a sua especificidade e o gestor tem liberdade de investir em alguma coisa que sai um bocado de mão ou ele é vinculado a 100% portanto, àquela categoria? Há casos onde o gestor pode sair um bocado da categoria, ou seja, pode adotar posições mais ativas que sejam limitadas, mas que sejam fora do benchmark, por assim dizer. Portanto, tem uma liberdade maior. É verdade que também há ETFs ativos que têm alguma limitação e têm algumas barreiras bastante controladas em termos de diferença, ou de tracking error, em termos de diferença entre o que é que se podem afastar ou não do índice, do benchmark. Portanto, depende. Há ETFs que têm essa limitação, que é visível e é público. Há ETFs que não têm uma limitação, têm uma limitação menor, há ETFs que têm uma limitação maior. Portanto, eu acho que é uma questão de ver quais podem. Mas, na maioria, um ETF ou um gestor de um ETF ativo pode desviar-se daquele mercado subjacente onde está a investir. Ok, perfeito. E tenho aqui outra pergunta da Alexia. Ela pergunta sobre as comissões, então, dos ETFs ativos, que, portanto, nós já falámos aqui um bocado das comissões de uma forma geral, Sim. mas, ou seja, existe mais comissões do que os ETFs passivos, digamos assim? Existe uma diferença muito grande ou estamos a falar de poucos pontos percentuais? Eu diria que estamos a falar de poucos pontos percentuais, principalmente se estamos a falar de um mercado mais de retalho, digamos assim. Para termos uma ideia, o nosso ETF do S&P 500, tradicional, barato, custa 7 pontos básicos. 7 pontos básicos são 0,07%. Ou seja, 70 cêntimos por ano por 1.000 euros investidos. Um ETF ativo são 10 pontos básicos, 25 pontos básicos, eu diria que a média está à volta dos 25, 30 pontos básicos. E, portanto, é mais alto. Se faz diferença nestes valores, eu acho que a diferença é bastante marginal. No entanto, de média, é ligeiramente mais caro. Ok, interessante. Estamos aqui a chegar então ao final do nosso webinar. Eu gostaria de te perguntar, André, se houvesse 3 pontos-chave, as pessoas que entraram agora, 3 pontos mais importantes que gostarias que toda a gente lá em casa soubesse. Quais é que são? Eu acho que, primeiro, e ponto número 1, importante perceber quem é o fornecedor do ETF, qual é a casa com que nós vamos trabalhar, qual é a casa que nós escolhemos, se nos inspira confiança ou não essa instituição. 2, estar completamente consciente das vantagens e potenciais vantagens dos ETFs ativos, ou seja, um ETF ativo pode desviar-se do índice de referência, que eu acho que isso também é importante nós analisarmos e nós sabermos. E acho que, terceiro, gostava de dizer que o crescimento não tem parado, o crescimento tem crescido, tem sido exponencial e, portanto, eu sei que é uma temática nova que nós estamos a trazer aqui e muito inovadora, mas que saibam que já existe há alguns anos, ainda representa muito pouco no universo total dos ETFs, mas tem ganho muitíssima popularidade, não só pelos clientes mais de retalho, como clientes institucionais. E se calhar, falando um bocadinho no slide que nós temos aqui, se me permitires, Bernardo, aqui em termos de que diferenças ou características existem nestes ETFs ativos. E como sempre na BlackRock nós dividimos em 3 grandes cestos ou 3 grandes famílias de ETFs ativos que existem. Em primeiro lugar é aquele que nós dizemos em procura do alfa.
são aqueles que querem gerar maior rentabilidade, seja no S&P 500, seja em Bolsa Europeia, ou seja em obrigações mundiais. Pronto, são os mais tradicionais, diria, dentro da categoria de ETFs ativos. Há uma segunda categoria que eu acho muito interessante, que tem estado a crescer muitíssimo, que é esta categoria dentro dos ETFs ativos, que são aqueles que são orientados para resultados. Ou seja, são aqueles em que o objetivo não é só bater o índice, mas é gerar um resultado. Pode ser proteção de capital em momentos de caída de mercado, ou gerar renda, gerar rendimentos estáveis, constantes, como se fosse um cupão numa obrigação. E, portanto, há ETFs ativos que estão especializados em cumprir com estas orientações de resultados finais, que não são só superar o benchmark, mas também são outras dinâmicas que tipicamente são usadas, opções e derivados, para maximizar e extrair o valor todo do mercado. E, por último, temos uma última categoria, são categorias mais nicho, que são categorias que, às vezes, através de ETFs, não conseguimos ou não é tão fácil ter a exposição e essa capilaridade, como pode ser ETFs ativos de mercado de liquidez, de money market, que também existem alguns aqui dentro. Portanto, eu acho que estas são as 3 estratégias que existem dentro da família de ETFs ativos. Perfeito, perfeito. Eu, entretanto, recebi aqui mais uma pergunta do António e ele pergunta sobre a ficha técnica. Isto é, nós de vez em quando ouvimos falar de um ETF ou estamos à procura dele e vamos à página da BlackRock, da iShares e, enfim, estamos a fazer o download da ficha técnica, o QID. O que é que nós estamos para ali a olhar? Quais é que são os dados principais dessa ficha técnica, desse QID? E o que é que nós, como investidores, devemos estar atentos quando olhamos para essa ficha? Sim, a ficha é um documento base, digamos, obrigatório de ver, porque é realmente é a matrícula, digamos assim, do produto. E nós temos que ver a matrícula, temos que ver e temos que ler e temos que perceber. Eu acho que há vários dados importantes na ficha. Obviamente, quem é que é o fornecedor desse ETF, o tamanho do fundo, o tamanho do ETF, eu acho que é importantíssimo. A liquidez, se houver liquidez publicada na ficha, também acho que é importante. A rentabilidade passada que está na ficha é importante. Sei que não é garantia de rentabilidade futura, mas é um fator importante ver qual foi o desempenho passado, e todas as fichas, qualquer fact sheet, qualquer documento tem sempre a rentabilidade passada. Quem é a equipa de gestão, a experiência da equipa de gestão, se tiver essa informação, melhor ainda. E eu acho que depois também outra coisa muito importante é ver a volatilidade, o risco associado a esse ativo. Portanto, eu diria que, em princípio, isto. E depois, quem quiser ainda indagar um bocado mais, tipicamente tem sempre as 10 maiores exposições do produto em questão. Qual é a empresa número 1, número 2, número 3, tem o top 10. E dá para perceber mais ou menos a composição da carteira. E depois temos também na ficha, quem quiser investigar ainda mais, qual é a assignação em termos de exposição setorial. E estão lá as percentagens. 10% setor tecnológico, 15% setor de saúde, 30% setor financeiro, por aí fora. Acho que isso também é importante. Há parte da exposição geográfica, que se eu tiver alguma restrição como investidor, porque não quero mercados emergentes, por exemplo, e eu nessa ficha tenho lá qual é a percentagem em mercados emergentes, por exemplo. E, portanto, posso tirar daí algumas conclusões. Eu diria que é isto. Ok, perfeito. Mesmo para terminar, 3 pontos-chave. Mesmo para terminar, os 3 pontos-chave que os investidores devem saber sobre ETFs ativos. Eu acho que é o que eu disse há bocado. Portanto, terem atenção que o ETF pode superar o benchmark, terem atenção que o gestor pode sair um bocado da linha para bem e para mal, e acho que é importantíssimo também escolher o produto certo, ou seja, ter consciência que existem muitos produtos, cada vez vão existir mais produtos ETFs ativos. Hoje em dia não há assim tantos. Se não me engano, na BlackRock, na Europa, já temos uns 30, 25, 30 produtos lançados. O objetivo é, em Portugal, registá-los todos, mas eu considero que isto vai ser uma tendência de crescimento e, portanto, vão aparecer muito mais. É importante escolher o produto certo, é importante saber o que é que a estratégia faz, é importante saber qual é a casa com que nos vamos casar. Eu acho que isto aqui são os pontos principais. Ok, perfeito. Entretanto, recebi mais aqui uma pergunta da Natália, que ela faz uma pergunta: o que é que significa a liquidez de um ETF? Ouvimos aqui falar de liquidez. Exatamente o que é a liquidez de um ETF? É uma excelente pergunta e obrigado à Natália por ter feito a pergunta. Eu acho que isto é válido tanto para ETFs tradicionais como para ETFs ativos. Portanto, eu vou falar de ETFs agora.
Eu diria que o ETF tem 3 níveis de liquidez. Pensemos uma pirâmide de liquidez. Onde a primeira pirâmide é a liquidez do mercado secundário. Ou seja, é eu saber, aquele ETF, quantas unidades transaciona por dia. E se eu quiser vender um ETF, imaginemos que eu tenho 1000 euros num ETF. Eu vou ao mercado e meto uma ordem na bolsa, a ver se alguém quer comprar 1000 euros no ETF. É o que chamamos o mercado secundário. É não tocar, ou seja, é eu transacionar as minhas participações para a pessoa que quer comprar. Isto é importante porque tipicamente os custos são muito mais baixos. Imaginemos que eu agora dou uma ordem de compra de 100 milhões num ETF que é pouco líquido. O que é que acontece? Primeiro vou à primeira capa da pirâmide, vou ver quem é que tem, se alguém tem 100 milhões desse ETF, e eu vou perceber que não há 100 milhões, não há ninguém no somatório a querer vender 100 milhões de euros daquele ETF. Há 10 milhões. O que é que eu faço? Compro aqueles 10 milhões, toda a gente vai para casa e recebe o seu dinheiro, mas faltam 90. Segundo nível de liquidez. BlackRock vai procurar, ou os market makers, quem gera os ETFs, vão procurar se há liquidez no mundo mais institucional, digamos no pipeline dos market makers, das grandes traders mundiais. Tipicamente existe, não quer chamar uma garagem onde às vezes tem estoque, mas às vezes existe estoque de um ETF e podemos também usar essa liquidez. No fim do dia, que é a última capa, eu ainda tenho 90 milhões que quer comprar, o que é que eu faço? No fim do dia, quem tem a obrigação, quem for o participante autorizado, que é quem gera a entidade que vai ao mercado comprar ou vender as ações, o que ele vai fazer é vai criar participações do ETF com aqueles 90 milhões de euros. Imaginemos que é o S&P 500. Ele vai comprar no mercado 90 milhões de euros da Apple, da Microsoft, da Nvidia, da Tesla, de todos os componentes do S&P 500, exatamente na mesma percentagem do S&P 500. E vai dizer que estes 90 milhões são, ao preço atual do ETF, são, imaginemos, 17 milhões de participações. O ETF soma de tamanho, portanto fica com mais 90 milhões do que tinha, com mais participações do que tinha, e esses 90 milhões vão para a pessoa, para mim, que eu queria comprar o 100. Portanto, tenho 10 milhões que vieram do mercado secundário, entre transações de pessoas, e 90 milhões que foram comprados no mercado primário. O que acontece? Cada vez que eu vou ao mercado primário, tipicamente as comissões são mais altas, porque eu tenho que ir ao mercado, naquele dia, comprar todas as ações, 90 milhões. E às vezes o mercado não é tão líquido, eu vou ter que pagar o preço que tiver para criar as participações. E, portanto, quanto maior for um ETF e quanto mais transacionar aqui em cima, menos probabilidade eu tenho de ir até ao mercado primário e incorrer nestes custos de transação que são altos. Okay. Sei que foi talvez um bocado técnico ou não sei se foi muito confuso, mas basicamente é isso. Perfeito, perfeito. Falando aqui nestas perguntas, o Diogo Santos faz uma pergunta muito interessante, que é como distinguir um ETF normal de um ETF ativo? Está no nome? Tenho que ir à ficha? Existe algum código que ele é transacionado? Como é que nós conseguimos distinguir? Nós tentamos, e é uma excelente pergunta, porque há tantos produtos que é verdade que é complicado. No nosso caso, da iShares, se for à página e ao buscador de fundos, há lá um menu daqueles de checks, onde põe o tipo de produtos. Quer um fundo ou quer um ETF. Clica em ETF e depois tem estratégia, quer indexada ou ativa. E se clicar ativa, já tem a listagem dos ETFs ativos que existem. Essa é a maneira, eu acho, mais fácil. Okay. Ir à página e ver. Nós, tipicamente, também pomos um nome ao lado a dizer ativo, para ser ainda mais visual. Ótimo. Mas se for ao menu, consegue perceber qual é ativo e qual não é. Ok, perfeito. Pronto, neste momento são as perguntas que nós temos. Estamos então a chegar aqui ao final do nosso webinar. Gostaria de agradecer ao André pelo tempo disponibilizado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Por hoje é tudo. Eu gostaria de agradecer também a todos que vocês estão aí em casa. Para o próximo mês teremos outro webinar, portanto espero por vocês lá e até lá, uma boa noite.